Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Quero cumprimentar cada um de vocês que está na sintonia aqui do canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Você que nos acompanha também pelo aplicativo de celular Farroupilha Afora, mundo afora. Você pode acompanhar a programação da TV Cidade Farroupilha baixando no seu aparelho de celular o aplicativo TV Cidade Farroupilha e depois você receberá e terá na palma da sua mão a nossa programação totalmente gratuita. E ainda temos o recurso do nosso site também, www.tvcidade.net. Ali você vai encontrar um link que transmite, que exibe a nossa programação. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas sobre os assuntos do momento, onde a comunidade de Farroupilha tem vez e voz aqui nos nossos estúdios. E o tema de hoje, estamos nos aproximando do 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Nós vamos refletir, vamos falar sobre o Dia do Trabalhador, a importância da data, enfim. O cidadão brasileiro é um dos cidadãos do mundo que trabalha muito, que se esforça, que muitos acabam acordando cedo e tem uma jornada longa de trabalho. E o 1º de maio visa justamente comemorar, celebrar o trabalho e o principal agente envolvido, no caso humano, o Dia do Trabalho. Para falarmos sobre o assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha a presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Farroupilha, a Cristiane Colombo, e também o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado e do Vestuário de Farroupilha, o Juvelino Ângelo de Bortoli. Quero cumprimentar os nossos convidados, estamos aguardando também a vinda do secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, mas enquanto isso cumprimentar os nossos convidados aqui nos estúdios. Presidente Cristiane Colombo, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Prazer recebê-la aqui nos estúdios. E cumprimentar também o vice-presidente do Sindicato nos Trabalhadores das Indústrias do Calçado e do Vestuário de Farroupilha, Juvelino Ângelo de Bortoli. Bem-vindo, Juvelino. Obrigado, a gente está aí, agradecer a oportunidade. Eu acho que é importante para nós repassarmos algumas informações também aos trabalhadores que hoje se encontram numa situação quase que de penúria. Quase que de penúria. Eu vou começar contigo, Juvelino. O Dia do Trabalhador ou o Dia do Trabalho, 1º de maio, sempre foi um dia marcado por muitas conquistas, ao mesmo tempo por algumas dificuldades, mas talvez neste ano de 2018, o Dia do Trabalhador, nós temos mais a lamentar do que a comemorar? Infelizmente, hoje mais a lamentar, porque nos últimos anos a gente tem visto aí que o desemprego tem assolado o país, não é diferente no nosso setor, muita empresa sendo desativada e infelizmente o trabalhador é sempre o primeiro a pagar esse tipo de conta. Enquanto a gente vê a nível nacional coisas que acontecem principalmente na área política e que afeta diretamente o quê? A produção industrial, e aí acaba afetando diretamente o trabalhador, que acaba perdendo seu emprego, não consegue mais entrar para o mercado de trabalho às vezes, porque ou não tem a qualificação necessária, ou acaba sendo deixado de lado, porque uma que a automação está tomando conta do país, outra em que não há consumo, não há giro de mercadoria, então a produção trava, não consegue, as empresas produzem, não conseguem vender, ou se vende, não consegue receber, então é difícil, é uma situação que o trabalhador hoje está quase que mendigando para poder trabalhar. Presidente Cristiane Colombo, qual é a sua leitura também neste ano da passagem do Dia do Trabalhador? Praticamente nada a comemorar e tudo a lamentar? Infelizmente, como o Juvelino disse, temos muito a lamentar do que a comemorar. Realmente, vou usar algumas palavras do Juvelino, o desemprego está grande, com isso a cadeia econômica de compra, venda e produção reduz, porque é uma cadeia onde se tem emprego, se produz mais, se vende mais,
E nessa cadeia de desemprego que nós estamos vendo, consequentemente, o trabalhador é que está pagando a conta e está ficando desempregado e realmente está mendigando para conseguir um emprego, para ganhar o salário mínimo. E eu vejo que as expectativas de melhora tá bem longe. A gente não vê quase não há luz no fim do túnel. Quase não há luz no final do túnel. A gente não vê uma expectativa onde as coisas daqui 6 meses as coisas vão melhorar, ou daqui 1 ano. Tá tudo estagnado, tudo parado, as coisas estão muito paradas. E acho que existe eu vejo até algum certo pânico na questão de trabalho, porque está fechando muitas, realmente, empresas de vários setores, né, como do calçado, a gente vê também várias lojas, e o que não está fechando também, a gente vê que está passando por grandes dificuldades também. Está arrochando os salários. Exatamente. Estão arrochando salários. E também a gente vê que também algumas empresas, né, de pequeno porte, empresas familiares também, né, vêm passando por dificuldades. Sim, então, é um contexto muito delicado. Talvez, usando aqui uma frase do ex-presidente Lula, nunca antes visto na história do Brasil. Uma situação tão delicada quanto a que estamos vivendo agora? Olha, eu acho que digamos, eu trabalho há 25 anos. Uhum. Dentro desse período, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu trabalho, sempre fui militante de sindicatos. Eu nunca vi uma situação tão delicada, alarmante, digamos. Certo. Juvelino, qual é a tua nós já tivemos crises, mas não... 1929, por exemplo. Não tão aprofundada, nós já tivemos depois disso. Mas não uma crise tão prolongada que nem a está de hoje. Crises que elas vinham, ficavam 1 ano e daí voltava a avançar de novo. Hoje, infelizmente, a gente não vê a luz lá adiante, a gente não enxerga uma coisa que a gente possa avançar, porque está estagnado, não funciona, não anda. Eu falo pelo que eu sinto dos trabalhadores que conversam com a gente dentro das empresas, e eu tenho visitado algumas empresas do nosso setor do calçado. Os caras estão apavorados. Nós temos uma empresa aí que não vai trabalhar terça, quarta e quinta, aliás, quarta, quinta e sexta, porque não tem o que fazer, não tem vai produção. Emendar uma semana. Uma semana de folga, porque não tem... Aqui em Farroupilha, é isso? Aqui em Farroupilha, porque não tem produção. Então, você vai nas empresas pequenas, os caras estão trabalhando hoje, amanhã não sabe se tem como produzir. Está difícil, a situação está complicada, e a alegação deles é assim: não consegue vender, quando vende eles não conseguem receber em dia, e aí você tem que recolher os impostos, você tem que pagar a matéria-prima, você tem que pagar o salário, e aí você fica sem o retorno e a empresa começa a entrar em dificuldades. Falo isso do nosso setor, mas eu sinto isso nos outros setores também. Acaba se repetindo em praticamente todos os setores. Porque o lojista também vende e acaba não recebendo do trabalhador, porque o trabalhador comprou em carnê, não conseguiu pagar, perdeu o emprego. Entendeu? Então é uma escada, uma cadeia. É uma bola de neve. Uma bola de neve que vem avançando, e infelizmente, é que nem eu disse antes, quem mais sente, quem mais é prejudicado, isso é o trabalhador. A queda foi tão grande que nós, jornalisticamente, usamos a seguinte expressão, até uma pergunta que muitos jornalistas têm feito: parou de piorar? Porque nos últimos anos, não é coisa de 2018, nem só de 2017, mas vem de anos anteriores à crise também, nós entramos numa situação muito delicada, num contexto geral, e o que se pergunta hoje é: será que parou de piorar? Será que chegamos definitivamente no fundo do poço? Ou está ainda descendo? O que vocês fazem nessa leitura? O desemprego pelo menos deu uma aliviada ou ainda continua presente, Juvelino? Olha, está todo mundo apostando no amanhã. Só que esse amanhã está difícil, porque a gente viu lá no final do ano que no ano novo vai começar a mudar, vai começar a engrenar, vai começar a andar. Aí veio depois do carnaval a coisa vai começar a funcionar. Nunca se diz qual aí depois da Páscoa vai começar a melhorar. E agora será que depois do Dia das Mães? Eu não consigo depois das entender. Eleições? Depois das eleições aí já é tarde demais. Ou só no ano que vem? Nunca se fala o ano novo, né? Presidente Cristiano Colombo, será que chegamos no fundo do poço? Paramos de piorar ou o desemprego ainda é o fantasma que assusta muito?
Eu vejo, na minha leitura, o seguinte, que a partir do momento da reforma trabalhista, essa situação piorou muito. Além de achatar os direitos dos trabalhadores, isso tudo é o que nós falamos anteriormente. Ele acaba virando um efeito cascata, diminui esses salários, diminui isso. Inclusive, ontem estávamos nos passando, que eu faço parte da Federação do Rio Grande do Sul, já, por exemplo, um supermercado em Novo Hamburgo abriu com 40 funcionários terceirizados. A terceirização. Isso quer dizer, tipo, que o salário dos funcionários vão ser enquadrados em 50% do que vinham recebendo, sem muitos direitos que o trabalhador com carteira assinada normal tem. E eu vejo mais que eu vejo que a tendência daqui a pouco é piorar, pelo fato que nós ainda temos a questão que se quer aprovar a reforma previdenciária. E se isso vir a acontecer, é mais um ponto para piorar o nosso país. É mais um talagaço. É mais um talagaço para o trabalhador, para o aposentado, para quem quer se aposentar, que vai reduzir muito mais ainda a massa trabalhadora e o poder aquisitivo dos trabalhadores para compra. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta com a continuidade da discussão aqui nos estúdios, já com a presença também do representante do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, falando sobre o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, se temos a comemorar ou se temos a lamentar, e traçando também um diagnóstico do que passa hoje o trabalhador, as relações de trabalho, e ainda vamos discutir ao longo do programa também o impacto da reforma trabalhista que entrou em vigor no ano passado e que continua sendo uma nuvem de interrogações. A gente volta já já com o Cidade Aberta de hoje, aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha, no canal 14 da NET, aplicativo de celular e também pelo nosso site. Fique ligado! Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331. Minuto da Água, apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Ao lavar a louça, primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo que tem que ser lavado
e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, no ar pelo canal 14 da NET, região toda de cobertura em Farroupilha, pelo aplicativo de celular. Isso, a TV Cidade está no aplicativo de celular e você pode nos acompanhar em qualquer parte do planeta. E ainda também pelo nosso site www.tvcidade.net. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas. E agora quero também saudar, estamos com o estúdio cheio, bancada lotada. Hoje nós nos propomos a refletir e olhar um pouco mais sobre a questão do Dia do Trabalhador, que comemoraremos na próxima terça-feira, dia 1º de maio. Estão conosco a presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Farroupilha, a Cristiane Colombo, o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias do Calçado e do Vestuário de Farroupilha, o Juvelino de Bortoli, e também agora se juntando à nossa bancada seleta, o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, o Leandro Angonese, a quem eu cumprimento, agradeço pela presença. Bem-vindo, Leandro, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós quem agradecemos. Bom, o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, com presença, com região territorial aqui em Farroupilha também, é o maior sindicato metalúrgico, é o maior sindicato de trabalhadores do estado do Rio Grande do Sul, um dos maiores do país também. Enfim, estamos agora às vésperas do 1º de maio. Leandro, qual é a tua reflexão? Este 1º de maio, nós temos motivos a comemorar ou a lamentar e a chorar quando olhamos a questão do trabalho? Bom, baseado na questão da reforma trabalhista, esse 1º de maio é de se lamentar. É o mais triste da história? É o mais triste da história. O primeiro de muitos que virão. Porque a categoria ainda não se deu conta do malefício que essa lei da reforma trabalhista está trazendo para o trabalhador e para a trabalhadora, com precarização na questão do trabalho e, infelizmente, a comunidade em geral também não percebe esse malefício, porque na questão de Caxias, e acredito que Farroupilha também, que o que move a economia é o setor metalúrgico. E ele sendo afetado da forma que está sendo afetado, o trabalhador cada dia ganhando menos, num efeito cascata, vai atingir o comércio de serviços, as questões, o comércio que vende alimentos, enfim. Vai ser um período muito, muito tenebroso para o trabalhador de todas as categorias, começando pela área metalúrgica. Qual é a realidade hoje do trabalhador na área metalúrgica em Caxias do Sul e região? A precarização do salário, do trabalho. Tivemos aquela crise, sim, onde em Caxias, numa base de 60.000 trabalhadores, ela reduziu para 29 mil trabalhadores. Praticamente mais da metade. Metade. Agora, com esse crescimento lento, está em 34 mil. Mas então estamos assim, em quase metade dos trabalhadores desempregados. Muitos desses não voltarão ao mercado de trabalho, porque postos foram fechados e não se abrirão mais. Passada essa
crise econômica, agora tem a questão da rotatividade, porque agora tem mão de obra sobrando, então os salários, os empregados que chegaram num salário até considerado são substituídos por outros trabalhadores ganhando metade do salário, né? Então agora Isso acontece porque a mão de obra a mais? A mais, isso. E ela, por consequência, acaba barateando. Acaba barateando, criando subempregos e subsalários, né? Ainda a sorte do trabalhador, ainda que nós temos um acordo coletivo que prevê ainda um teto mínimo do salário, né? Porque senão teria muita gente ganhando menos que o salário mínimo, ou o salário mínimo no caso. Certo. Bom, é interessante esses números que o Leandro nos traz em Caxias do Sul. Nós saímos de uma realidade em Caxias do Sul de quantos? 69 mil? 60 mil trabalhadores 60 na base. mil trabalhadores na base. Na área metalúrgica. Só em Caxias do Só em Sul, Caxias isso. do Sul. Na área metalúrgica. E se caiu a 29, agora aumentou um pouquinho, 34. está em 34 mil trabalhadores, é isso, né? Isso. Aqui em Farroupilha, Juvelino e Cristiano, talvez a gente não tenha esses números, né? Mas também houve um recuo do trabalhador empregado. Na área do comércio se perdeu muito espaço? No setor lojista, não foi muito significante assim a redução. Mas, digamos, nas empresas do comércio que a gente atua, empresas maiores, sim. A gente fez uma votação numa das empresas onde houve 400 postos de trabalho a menos. 400 postos de trabalho? Numa empresa. Numa única empresa? Numa única empresa. Sim. Então, houve sim, como eu te disse, nessas empresas maiores, elas enxugaram muito o quadro de trabalhadores. No comércio a gente não vê porque a maioria das lojas, ela mantém 1 ou 2 trabalhadores. Se demitir 1 ou 2, repõe. Repõe, demite, repõe, sim, faz, como o Leandro disse, redução salariais, ainda bem que existe a convenção coletiva, sim, é o que a gente sempre diz para o trabalhador, que tem a convenção coletiva, tem um garantido, porque se não tivesse esse piso garantido, com certeza o trabalhador estaria ganhando o salário mínimo. E isso também, os trabalhadores não estão vendo o grau dessa reforma trabalhista, o quanto vai prejudicar eles. Eles ainda não acordaram para a realidade. A ficha não caiu ainda? A ficha ainda não caiu. Os efeitos são muito mais maléficos do que se imagina? Muito. Porque o pessoal não tem... o trabalhador, a única visão dele em toda a reforma trabalhista, a única coisa que ele percebeu que aconteceu é que ele não precisou contribuir com um dia de trabalho no dia de março, a sindical. É a única coisa que o trabalhador sabe que aconteceu. O restante, todo o restante da reforma, ele não se deu conta ainda do que aconteceu. E o que está por vir, porque isso, em questão de convenções coletivas, se não houver, a lei é muito ampla de toda a reforma do prejuízo para o trabalhador. Juvelino, na área calçadista, na área do vestuário, nas indústrias do vestuário, do calçado aqui de Farroupilha, também houve uma diminuição da massa trabalhadora empregada? No nosso setor, hoje existe um quadro estável. Houve enxugamento uns 3 anos atrás, onde as empresas não conseguiam vender seu produto, aí eles retiraram do mercado algumas pessoas, alguns trabalhadores que achavam que como não ia aumentar a produção, e ficaram com aqueles profissionais em que são necessários para você fazer uma linha de produção andar. Cortador, montador, acabamento, ou seja, as pessoas essenciais. Hoje o nosso setor tem em torno de 2.400 trabalhadores, já chegou a ter 2.800 em 4, 5 anos atrás, mas o grande problema do setor hoje é que não existe a venda, não consegue ter a venda, não consegue produzir. E o trabalhador entrou naquela de que nem a Cris falou, bom, agora não preciso mais contribuir com o sindicato, agora eu vou ganhar mais, agora eu vou melhorar. Ele está enganado. Quando ele perceber isso vai demorar de 2 a 3 anos para perceber isso, em que sem sindicato ele vai estar desamparado. Vai chegar um momento em que a empresa vai chegar para o trabalhador e dizer, bom, hoje tu vai para casa e domingo tu vem trabalhar. E aí não tem mais a regulação através de dissídio, não tem mais normas, não tem mais nada, e a lei da reforma trabalhista prevê exatamente isso. O patrão vai fazer o que determinar.
E o mais grave ainda está para vir. Tem um projeto de lei no Senado, no Congresso Nacional, que o trabalhador que pedir demissão vai poder sacar o fundo de garantia. Aí o patrão vai chegar e vai dizer para o trabalhador, agora tu pede demissão e vai embora porque eu não tenho serviço. Tu vai sacar o fundo, quer dizer, cada vez mais, e não falei anteriormente, quem paga essa conta somente é o trabalhador, é aquele que trabalha, que está lá na máquina, que está lá na produção. Os outros setores, o setor político, o setor que vive das custas de quem trabalha, das custas de quem produz, eles não vão sentir esse impacto porque o dele está garantido. Agora, aquele que está lá dentro da empresa é que vai pagar essa conta toda. Na verdade, Leandro, pelo que os colegas seus estão colocando aqui, acredito que dê para se fazer uma afirmação no seguinte sentido, de que a crise econômica que se arrasta há alguns anos, ela vem desde 2013, 2014, por aí, e ainda não está superada, juntamente com a reforma trabalhista que entrou em vigor no ano passado, esses dois fatores deram um forte golpe no trabalhador brasileiro? Sim, porque o nosso acordo coletivo, e eu quis ressaltar, porque é um dos melhores acordos do país, dito pelo Tribunal de Trabalho do Tribunal Superior de Trabalho de Porto Alegre, né? Quando no ano passado a gente entrou numa negociação, o juiz lá que arbitrou essa negociação, ele leu, releu e nos afirmou que o nosso acordo coletivo é um dos melhores acordos do país, tá? Só que com a lei agora que o Gilmar Mendes assinou, a nossa convenção coletiva começa dia 1º de junho, tá? Nós conseguimos ampliar um pouquinho mais a garantia do nosso acordo coletivo para setembro. Mas se nós não fecharmos até dia 1º de setembro o nosso acordo coletivo, vamos perder o quinquênio de R$ 75, vamos perder o auxílio creche de R$ 280, nós vamos perder pela lei o transporte a 6%, e a gente conseguiu pelo nosso acordo coletivo 3,5%, vai voltar a 6%. Nós vamos perder o percentual, que eu já falei do Vale Transporte e tal, e muitas outras garantias, ganhos indiretos, firmados pelo acordo coletivo. Tá? Mas aí o trabalhador diz, não, mas a gente não vai precisar pagar o imposto sindical, tá legal, vamos ganhar mais, não. Às vezes, um quinquênio do trabalhador, que provavelmente vai ser retirado em setembro, ele pagaria o imposto sindical. Tá? Mas o pessoal está rindo da própria desgraça. E a gente cansou de dar nossa opinião, de ir em porta de fábrica, de fazer assembleia, de largar material. Mas, como diz aquele ditado, né? Dai ao povo pão e circo. Né? E pior que vai ter só circo, porque o pão vai ser tirado. Bom, nós fechamos aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta. Nós vamos voltar a falar mais sobre o assunto na segunda edição do programa, olhando muito para a questão do impacto da reforma trabalhista que está vigente há pouco mais de 4 meses. Enfim, qual é o impacto no trabalhador, e até o que o próprio Juvelino colocava também ainda, e a Cristiane também frisava isso, do que está por vir pela frente, que tramita no Congresso Nacional. Ficamos por aqui com a primeira edição do programa Cidade Aberta. A gente volta a se encontrar na segunda edição aqui na programação da TV Cidade Farroupilha. Fiquem conosco.